Olá, estamos de volta com o Senado Agora. A primavera já começou aqui no Hemisfério Sul. A estação abre o período de maior incidência da luz do sol sobre o Brasil. Isso favorece a produção de energia solar, um potencial ainda pouco aproveitado. De toda a eletricidade do país, apenas 0,01% é gerada por usinas solares. Um projeto de lei em análise no Senado barateia a importação de equipamentos usados nessa tecnologia. A demanda por energia elétrica no país vem aumentando e, de acordo com a empresa de pesquisa energética, deve triplicar até o ano de 2050. Isso deve sobrecarregar as usinas hidrelétricas e as termoelétricas. A preocupação de senadores é o impacto ambiental. Nós precisamos diversificar a energia no Brasil. Eu acho que o grande campo hoje é a energia da biomassa, que nós precisamos começar a nos cuidar, a eólica e a solar. Uma das alternativas são os sistemas fotovoltaicos, tecnologia de geração da energia elétrica a partir da luz do sol. Mas eles são pouco conhecidos e caros. Para incentivar o desenvolvimento desse mercado, o Senado analisa um projeto de lei para isentar do imposto sobre importação os equipamentos e componentes que vêm principalmente de empresas chinesas. Essa importação tem resultado numa trava ao consumidor que pode produzir, ele pode montar esse equipamento na sua casa, ele pode usar então o seu potencial para gerar energia e fornecer à sociedade brasileira e usar para seu próprio consumo. O Brasil tem grande potencial para aproveitar a luz do sol e produzir energia. É o país de maior extensão territorial nos trópicos, onde a incidência da luminosidade é muito alta, além de possuir uma das maiores reservas de silício, material utilizado na fabricação dos painéis solares. Apesar disso, uma iniciativa recente da ANEEL para a pesquisa e o desenvolvimento do setor no país teve apenas 18 projetos qualificados e somente 12 deles estão em curso atualmente. Faltam profissionais capacitados. A gente, quando fala, por exemplo, da importação de equipamentos, às vezes, junto com o equipamento, tem que importar também mão de obra, porque a gente tem restrição nesse sentido. Um dos objetivos, aliás, dessa chamada que a ANEEL fez, né, de projeto experimental, é também desenvolver, né, mão de obra, né, capacitação local, para quando a gente tiver um mercado maior, a gente não dependa de mão de obra lá de fora. A agência também criou um sistema de compensação de energia para o consumidor que tem os equipamentos montados em casa ou na empresa. Quando a eletricidade produzida é maior que o consumo, o excedente é entregue à rede pública, gerando créditos na conta de luz. Carlos foi o primeiro morador de Brasília a instalar o sistema em casa. Ele abriu também a primeira empresa que vende os equipamentos na capital federal. Comecei em fevereiro, gerei 2.149 kWh. Evitei a emissão de 1.504 quilos de gás carbônico para a atmosfera. Só que eu tive que montar um sistema. Por exemplo, os módulos vêm da China. Essa estrutura veio da Itália, mas agora eu vendo estruturas que vêm da Alemanha, tá? Que a gente conseguiu uma estrutura melhor. Esse inversor, ele vem da Noruega, mas agora eu estou trabalhando com um inversor suíço fabricado na Itália. Segundo ele, um sistema como este sai por R$25 mil e pode durar mais de 30 anos. Mas bem antes, aproximadamente em 8 anos, o consumidor deixa de pagar contas de luz. Se o projeto virar lei, a economia para quem quer investir será de 5%. O empresário afirma que já é um passo importante. A redução do imposto de importação hoje só traz benefícios. Porque hoje precisamos diversificar a matriz energética e precisamos divulgar. Num processo de adesão e difusão de qualquer nova tecnologia, é necessário que ela seja conhecida, que ela seja aprovada pelos usuários. E para isso, só instalando esses sistemas. E hoje a melhor forma é reduzindo o seu custo. O projeto de lei que deixa de cobrar o IPI sobre equipamentos para a produção de energia solar já passou pela Comissão de Infraestrutura e agora está na Comissão de Assuntos Econômicos. Se aprovada e não houver recurso para votação em plenário, a matéria segue direto para a Câmara dos Deputados. Faltam 5 dias para o brasileiro eleger presidente da República, governadores e parlamentares.
E a partir de hoje, nenhum eleitor pode ser preso a não ser em flagrante delito ou em cumprimento de sentença por crime inafiançável. A regra está no Código Eleitoral desde 1965, para evitar que grupos com poder político cometam abusos. O nosso código precisa ser renovado, precisa ser atualizado, mas até hoje a regra está lá. E o que com ela se pretende é evitar justamente que o eleitor tenha total liberdade para se dirigir às urnas. Apenas se ocorrer um crime no momento em que se verifica o flagrante, é que aí, tanto pelo Código Eleitoral como pela Constituição, o infrator pode ser preso. A garantia vai até 7 de outubro. A proibição também vale para os candidatos, com prazo de 15 dias antes do primeiro turno. A lei eleitoral estabelece que, nesse período, eles só podem ser presos em flagrante. 194 municípios brasileiros têm mais eleitores que habitantes. A repórter Sara Reis explica por que isso acontece, principalmente nas cidades pequenas. Serra da Saudade, em Minas Gerais, é o menor município do país em número de habitantes. 825 pessoas vivem na pacata cidade, que possui 5 ruas e uma praça central. Em época de eleição, o movimento cresce por lá. 1.105 pessoas votam no local. A diferença entre o número de moradores e eleitores é de 280 pessoas. Em Borá, São Paulo, também é assim. São 834 moradores e 1.060 eleitores, diferença de 226 pessoas. Depois de Serra da Saudade, é o segundo município menos populoso do país. Este ano, mais 192 municípios estão na mesma situação. Quem lidera a lista, com a maior diferença em termos proporcionais, é Oliveira de Fátima, em Tocantins. São quase 60% a mais de eleitores. Há aquelas pessoas que, mesmo tendo mudado de domicílio, guardam as suas raízes nos seus municípios de origem e fazem questão de exercer ali a sua cidadania porque continuam, mesmo à distância, participando da vida do município e têm interesse de continuar votando e escolhendo os seus representantes e fazem questão de viajar a essas localidades, se deslocarem até esses municípios de origem para exercer o seu direito de cidadania. Para mudar o local de votação, o eleitor deve ir até um cartório eleitoral na cidade onde mora. É preciso levar um documento de identificação e um comprovante de endereço. Quando não tem eleição, a transferência pode ser realizada a qualquer momento, mas em ano eleitoral tem prazo, até 151 dias antes da eleição. Desde que ele tenha um vínculo com esse outro município, com essa outra localidade, um vínculo patrimonial, um vínculo profissional, um vínculo comunitário, isso justifica ou autoriza que ele venha estabelecer ali o seu domicílio eleitoral. A nutricionista Camila Gonçalves era uma das eleitoras de Serra da Saudade que não mora mais no município. Ela vive em Brasília desde 2012, mas somente neste ano transferiu o título para a capital. Lá todo mundo se conhece, é um ambiente assim, muito agradável. Então, às vezes, as pessoas elas mudam de lá, mas preferem ficar com o título para ir pelo menos uma vez no ano, né, para rever amigos, pessoal, parentes. Então, assim, é bem bacana. Eu transferi agora para cá só por isso mesmo, porque fica difícil para estar indo e voltando. Serra da Saudade, terra natal da Camila, fica a 700 quilômetros de Brasília. Apesar de ser o menor município em número de habitantes, não é a cidade com menos eleitores. Esse título pertence a Araguainha, no Mato Grosso. De acordo com o TSE, são apenas 903 eleitores. O Senado Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.